E para esse painel, a gente tem online aqui com a gente o Rodrigo Rico, fundador e CEO da Octadesk. Seja bem-vindo, Rodrigo. Legal, muito Valeu, bom ter Pedro, você com a obrigado. gente. Legal, estamos aqui ansiosos para aprender com você, cara. A gente vai ter também o Dove Bijo, cofundador da TeraVoz, que está aqui presencialmente com a gente nos estúdios. Seja bem-vindo. Legal. Show de bola. E quem vai mediar esse painel é o patrão. É isso aí. O chefe vai mediar esse painel aqui. Rodrigo Dantas, CEO da Vindi e diretor da Local Web. Obrigado, Pedrão. Valeu. Valeu. Muito bom. Pô, que honra estar nesse palco aqui, hein, cara. Ainda convidei duas pessoas que eu admiro bastante aí, né? Já admirava antes da fusão com a Local Web, com a venda com a Local Web. E acho que eles têm uma história particular, bem particular mesmo, de gestão de software, de fundação de empresa, né? E não é à toa que eles estão aqui comigo hoje. Antes da gente bater um papo aqui, eu pedi uma ajuda aqui para os universitários aqui. O tema de M&A, né, fusão e aquisição no mercado brasileiro de software, ele é um tema que parece que ficou quente recentemente, né? Mas ele já tem um histórico de 20 anos, né? E eu fiz uma lista pequena aqui e acabei chegando numa avalanche de nomes de acordos que aconteceram, né, recentemente no Brasil, né? Então, antes de começar aqui, o que a gente tem aqui? Octadesk, Conduto, Vindi, TeraVoz, Resultados Digitais, Nelway, Bling, Doca, Delivery Direto, Bag, Social Miner, Cplug, Melhor Envio, Links, Limo, Cia Shop, Millennium, Kaordic, EasyCommerce, Smart Bill, Site Blindado, Tamborim, EasyLike, Maxipago, Braspag, Nuvem, Allwin, Cluster2Go, Loja Integrada, Xtec, Hyper, Softpar, Seventeen, App Data, Courier, Strider, Domínio Sistemas, Tax2B, Software, Link API, Plug CRM, Evo, Fiscosoft, Colact, Co5, MasterSaf, Data Hub, Mercos, IP Digital, Effect, Bionexo, Avatar Soluções, Gestos, Ciatec, Dualtech, Naveg, Score, Zigo, Conceal, Equals, Scupion, Cloud, Stone Age, Samchat, Dev Tecnologia, G-Click, Conductor. Isso só nos últimos 15 anos. Né? E eu não mapeei tudo. Né? Então isso foi... Eu falo da Local Web. Isso foi... Aqui tem 10 da Local Web, né? Tem 10 da Local Web aqui, né? Mas só para você ver vocês verem como foi quente esse negócio de M&A em SaaS, né? E a outra curiosidade aqui é que existem empresas públicas que estão na bolsa hoje que tem esse modelo. Bimob, TOTUS, ClearSales, Envia, Sinqia, Infracommerce, Neogrid e, obviamente, a Local Web, né, que é do grupo aqui. Né? E aí outra curiosidade é que apenas 2 SaaS passaram de bilhão nessa venda. E são 2 catarinenses. Vocês devem saber qual que é, o Rico, me ajuda aí. Eu vou te falar de uma, cara, que eu acho que foi uma mais recente, que foi até inspiração, acho que para vários SaaS aqui no Brasil. Uma delas, a gente está falando da Resultados Digitais. A gente fez muito benchmark, inclusive, com eles, né? A outra é a Nelway, né? Exato. Que são 2 catarinenses, recente, né? Mas eu estou muito feliz mesmo de estar com vocês dois aqui. Eu queria começar, vocês têm uma jornada aí de tirar um negócio do zero, né? Que é um negócio... No Brasil, atualmente, ter um negócio de tecnologia, tirar um negócio de tecnologia do zero, trazer o primeiro cliente, construir um software que escala, contratar time, eu equiparo a ser um general da Marinha Americana, né, de tão complexo que está sendo no dia de hoje, por conta da liquidez, a quantidade de capital aqui no mercado. Né. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, como que vocês chegaram em casa e sentaram com as esposas e falar, eu vou vender a minha empresa? Como é que foi? Existiu esse dia? Existiu, opa. Na verdade, foi um processo, né? Não foi um dia. Foi algum tempo. Elas acompanharam o sofrimento, então é isso, né? Acompanharam o sofrimento. Na verdade, no meu caso, no nosso caso da TeraVoz, começou com uma mensagem no LinkedIn, que virou um cafezinho, que virou um processo de due diligence mega cansativo, né? Super pesado, que exigiu muito da gente, dos sócios, dos fundadores. E, enfim, em casa tiveram que... Eu tenho casado, 2 filhos, tiveram que aguentar bastante em casa, mas bastante ausência nesse período, né? Durou quanto tempo, Dove? Assim, eu achei curioso que você falou, foi uma mensagem no LinkedIn. Você recebeu uma mensagem no LinkedIn
Isso. da Twilio, de um executivo da Twilio, Isso. e falou, ó, ele mandou assim, eu quero comprar a sua empresa, foi isso? Ele mandou quase isso. Não, ele mandou uma mensagem dizendo que estava no Brasil naquela semana e queria tomar um café. Falei, beleza, vem tomar um café e vem tomar um café. Twilio sempre foi pra gente uma grande referência. Quando a gente começou a ter a voz, a gente olhava quem tem API de telefonia. Era a Twilio. Quem tem, enfim, tudo que a gente queria fazer, quem tem, a Twilio. Então a gente ficava observando o que eles estavam fazendo, como eles evoluíam e tal. E aí um dia ele mandou essa mensagem, a gente tomou o café e a conversa foi, minha função aqui é trazer a empresa para o Brasil. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu vou vir organicamente, montar equipe, entrar no mercado de telecom é difícil, porque é regulado, tem que ter infraestrutura e tal. Ele falou, ou eu posso fazer uma aquisição e ganhar 2 anos nesse processo. Vocês topam continuar essa conversa? E, enfim, a gente topou e deu no que deu. Quanto tempo durou da mensagem do LinkedIn até o acordo fechado? Cara, a mensagem foi na última semana de abril de 2019. O contrato foi assinado dia 8 de novembro de 2019. Então, o pessoal Foram acha 6, 7 o pessoal meses. acha que é simples, né? Eu passei por isso também, acha que assim, é só fechar um acordo com os 2 advogados e acabou, né? É um processo muito, muito doloroso, né? De negociação e etc, né? E você deve ter passado por isso, mas ainda mais com empresa de capital aberto, que tem auditoria, tem uma formalidade, uma burocracia de processos, né, que tem que seguir para estar tudo no compliance deles bonitinho. Então, e a gente, uma startup que ainda pequena, a gente ainda não tinha tudo, a gente sempre fez tudo certinho na questão de contabilidade e tal, mas a gente não tinha tudo formalizado, documentação e material, tudo que eles precisavam para fazer a due diligence. Então, foi um período extremamente puxado. Que pra gente. interessante esse negócio da mensagem do LinkedIn. Ô, Rico, como é que foi para você, assim, contar em casa, ó, eu recebi uma proposta e vou vender a empresa que eu criei, né? Eu acho que foi muito parecido com o que o Dove comentou. Então, assim, foi um processo, não foi um ponto único, assim, que a gente, agora aconteceu. O nosso, assim, Dantas, foi muito mais longo do que o do Dove, porque nós fomos proativos no mercado. Então, eu não recebi nenhuma mensagem no LinkedIn, ninguém me procurou, não, cara. Eu geralmente mandava uma mensagem no LinkedIn para outras coisas, mas, cara, para tentar comprar a empresa, não. E a gente começou a planejar esse movimento no final de 2019 e tinha todo um porquê, a gente queria continuar escalando a empresa. E então a gente passou dali no final de 2019, começo de 2020, a estruturar todo um processo para isso acontecer agora em agosto de 2021. Então foi um processo que a gente foi se acostumando, e em casa foi se acostumando também com essa notícia de uma saída que era uma das possibilidades para a Octa, tá? Bem legal. O pessoal costuma confundir um pouco as capas de revistas, né? E essa euforia que acontece de recebi um investimento, o SoftBank investiu na minha empresa, né? Os fundos gringos começaram a vir para o Brasil e a gente realmente vive um mercado de muita competição porque tem muito dinheiro para ser investido em tecnologia, né? Na visão de vocês hoje, um empreendedor de SaaS, ouvindo vocês dois falarem que tem uma trajetória de sucesso, eles têm um ambiente mais fácil para empreender num negócio de software do que há 10 anos atrás? Ou é mais difícil? Difícil essa pergunta. Eu acho que assim, hoje é o que você falou, tem mais capital disponível, o mercado entende melhor isso, conhece melhor isso, é mais fácil você explicar em casa o que você resolveu fazer, porque, enfim, todo mundo já ouviu falar de tecnologia, de software e tal, tá muito em voga esse assunto. Mas, por outro lado, há 10 anos atrás, o mercado era muito mais aberto, né? Tinha muito mais oportunidade, muito mais áreas não exploradas, que hoje em dia começa a ter mais competição. Na sua visão, o mato era mais alto, né? Você podia Exato. correr um pouco na frente sem ter muito competidor, né? Exato. Hoje em dia, além das empresas, das startups brasileiras que estão fazendo isso, tem muita empresa de fora vindo para cá, né? Cara, eu concordo 200 aí com o que vocês estão falando. Lá atrás, eu acho que em termos de ferramental também, Dantas, era muito mais complicado, né? Assim, primeiro, a educação do mercado, acho que a gente não estava tão preparado. Hoje é muito comum você discutir CAC, LTV, o ratio que tem em cima disso, churn. Antigamente você tinha que descobrir isso. Eu lembro que
fui buscar literatura com David Scott antes de qualquer coisa, um pouquinho do modelo SaaS e as métricas. E aí outro problema é depois como você operacionaliza tudo isso. Quais são as ferramentas que vão te suportar para que você consiga fazer uma gestão muito boa da empresa. Acho que lá atrás também, profissionais, você, pelo menos assim no nosso caso, foi trazer profissionais muito mais do mercado tradicional e tentar adaptá-los no mercado um pouco mais novo, nesse modelo mais focado na recorrência. E então tinha todo um aculturamento para ser feito, discussão com sócios também era uma outra pegada. E surgiram cargos, né? Acho que ao longo do caminho foi surgindo cargos. Em produto, acho que mudou muito, principalmente aqui no Brasil. Acho que a cultura de produto evoluiu muito rápido nesses últimos anos. Então, o mato era alto, acho que em termos de oportunidade, acho que isso daí é uma baita de uma realidade. Por outro lado, acho que a educação, tanto dentro de casa como para mercado, também era mato, né? Então, você tinha muito trabalho para conseguir colocar as coisas de pé 10 anos atrás. 10 anos atrás nós estamos falando de 2011, né? 2011 ainda Uhum. não era comum você entrar nos corredores das empresas de tecnologia e ouvir churn, MRR, NPS, isso não existia, tá? Era assim, quem falava sobre isso era um extraterrestre aqui, principalmente aqui no Brasil, né? O mercado SaaS, de certa forma, educou todo o mercado, né? As plataformas de e-commerce, as fintechs também usam esses termos, assim. Vocês montaram o negócio de vocês já aprendendo isso, o que era isso, ou foi naquela a rotina do empreendedor mesmo? Construa um software, um sistema, e aí descobre no meio do caminho que é um SaaS, né? No meu caso, eu tive uma escola muito boa, que foi a Local Web. Eu trabalhei 10 anos na Local Web antes de montar a TeraVoz com meus sócios, e na Local Web a gente já falava disso. Já era respirado lá, né? O modelo de cobrança da Local Web já nasceu com assinatura, né? Em 98, quando começaram, já era assim. Então, em 2011, a gente já conhecia Lean Startup, todos os que depois, acho que nem tinha lançado o livro ainda do Lean Startup, quando a gente já conhecia, já acompanhava o blog do Eric Ries, já tinha ido em evento lá fora que ele falava, quer dizer... eu tive uma escola muito boa para poder começar minha startup já tendo essas coisas em mente. Isso ajudou bastante. Com você foi assim também, Rodrigão? Você teve uma escola? Eu não tive muita escola, não. Como eu falei, eu fui procurar David Scott, mas assim, eu sabia da necessidade de trazer esses conceitos já para o início da empresa. Então, eu tive que correr atrás de literatura e aí sim, eu passei a fazer muito bench com outras empresas para entender o modelo e muito mais como operacionalizar, porque a teoria é muito bacana, tudo lindo, maravilhoso, mas colocar em prática isso e fazer a gestão disso no dia a dia gerava muita dúvida ainda. A Okta, no caso da Okta, já nasceu totalmente direcionada para isso, então a gente nasceu preparado. Eu nasci no Excel, tá? Assim, Dantas, controlando os primeiros deals, os primeiros contratos entrando, que por incrível que pareça, a gente tem esse Excel rodando até hoje. Já evoluiu muito, mas, cara, todo esse conceito das métricas, ele já nasceu no D0 da Okta para a gente conseguir fazer uma administração correta do que seria um SaaS. Você lembra o primeiro cliente que você teve? Você lembra esse primeiro cliente que contratou e pagou a Okta? Lembro. Quem Lembro que é? e ele está conosco até qual hoje. É o modelo? Qual que é? Quem que é a empresa? O que ele faz? É uma construtora, eles estão, inclusive, de capital aberto, eles abriram capital no meio do caminho, chamada Plano e Plano. Eles estavam abaixo da Cirela ali, que é uma grande incorporadora, foi nosso primeiro cliente. Eu diria que também um dos nossos, acho que foi o pontapé para a Okta nascer, porque foi o nosso primeiro funding. Assim, de verdade, foi o nosso primeiro funding e continua conosco até hoje. A gente tem bons amigos em comum aqui, né? E tem bastante estudiosos de SaaS no Brasil. O Brasil tem uma cultura hacker muito forte, né? Hacker do ponto de vista positivo, né? De formar bons desenvolvedores, formar bons tech leaders. Inclusive, estamos exportando muita gente para fora agora, né? Temos que segurar essa galera aqui com a gente, né? Eu converso com bastante fundador e existem alguns mitos, assim. O que é mais difícil no negócio SaaS? É conquistar os primeiros 10 clientes. É conquistar o NPS 90. É chegar no primeiro milhão. É fazer 100 milhões de ARR.
Na jornada de vocês, qual foi a coisa mais desafiadora que vocês se enfrentaram e encontraram, sem contar o deal que vocês fizeram, né? Montar o time. Não só montar o time, mas depois manter o time motivado e reter as pessoas e garantir que o alinhamento dentro das pessoas, isso independente de ser SaaS ou não, mas isso foi pra gente o maior desafio. A gente era um time, a gente era em 4 fundadores e os 4 com um perfil mais técnico. Então pra gente toda essa parte de gestão, de compartilhar a estratégia da empresa e tal, isso era difícil pra gente. E foi até o fim, né? Não posso dizer que a gente resolveu. Isso era uma coisa que a gente estava continuamente evoluindo a forma de fazer. Você, Caraca, Rodrigão? eu tô nesse desafio até hoje, Dove. Nossa, Montar time eu acho que é uma das nossa. coisas mais. Pois é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu concordo com o Dove. E eu acho que com o estágio de crescimento da empresa, você pega uma empresa que está num crescimento acelerado, as coisas mudam muito rapidamente, né? Então você tem que estar constantemente trazendo pessoas muito boas para dentro de casa e retendo essas pessoas, formando essas pessoas para que elas consigam acompanhar um crescimento acelerado da empresa. Acho que esse daí sim. Falando em alguns números, né? Eu escutava algumas coisas também, Dantas, que acho que é legal compartilhar. E a gente chegou em alguns platôs, né? Em determinados momentos, né? Acho que o nosso 50º cliente, paramos ali. A gente chegou no cliente número 50. Estouramos champanhe, cara, 50 clientes, que animal, tem foto. No dia seguinte, puta, churn de 2 clientes, voltamos para 48. Acelerava de novo, 53. Churn de 40, voltava para 48. Cara, a gente ficou em alguns meses, sabe, assim, nesse ciclo dos 50 clientes. Depois eu lembro que a gente teve um outro do centésimo, aí, cara, pro cliente número 200, aí chegar no cliente 1000. Assim, a gente foi esbarrando em alguns estágios e hoje eu tenho uma clareza muito maior que a empresa carecia de alguns processos que nós não tínhamos na época, seja em venda, seja na parte de retenção, no posicionamento dela, para conseguir destravar, e a gente teve que fazer isso de uma forma bastante empírica, testando muita coisa mesmo, colocando para rodar. E é engraçado, cara, que a gente ainda encontra alguns platôs e geralmente eu vou buscar benchmark com as empresas que passaram por esses platôs e tentar entender momentos, né? Então, acho que tem alguns números aí que vira essa lenda, sabe? Mas eu acho que é muito pela maturidade que a empresa tem que ir adquirindo para conseguir destravar o próximo nível. Posso complementar uma coisa? Nessa questão de pessoas, acho que às vezes você encontra alguém que contrata ou que quer vir trabalhar na sua empresa, mas e gente muito boa, mas às vezes o perfil dessa pessoa não é o tipo de desejo da pessoa trabalhar numa startup, trabalhar nesse modelo. Então não basta o cara ser bom, é um excelente desenvolvedor, um excelente qualquer função, mas no ritmo da startup, na velocidade de entrega que você precisa, na falta de estrutura, na falta de processos de gestão, de RH bem definidos, a pessoa tem que querer muito esse cenário. Então, duas dificuldades, né? A técnica e a da pessoa querer isso para a vida dela. É interessante vocês falarem de pessoas, assim, né? Em M&A, especificamente em SaaS, onde, entre aspas, o produto é escalável e ele é replicável, ou seja, não vai depender do Rodrigo a vir de crescer, não vai depender do Rico a Octadesk crescer simplesmente, mas em M&A, a coisa que é mais citada, né, é que as aquisições acontecem pelo fundador, né? Nós estamos trazendo o fundador. Pô, mas espera aí, se eu estou montando um software que é replicável e escalável, por que eles estão comprando a cabeça do fundador, né? Vocês tiveram propostas que chegaram a ser indecorosas, assim, e que não tinham nem como avançar porque era só uma questão financeira? Não, na verdade foi assim, a negociação no nosso caso foi, a gente achou bastante justa desde o começo. A Twilio quando veio, eles tinham muita clareza e a gente teve essa clareza de que o objetivo deles era montar um time comercial aqui no Brasil. Então eles não estavam comprando o nosso produto em si, eles estavam querendo acesso aos clientes que a gente já tinha e queriam estabelecer a empresa para abordar novos clientes. Mas o produto, a criação que a gente tinha feito ali, não era isso que eles estavam interessados. Ou seja, o M&A da TeraVoz, ele foi um negócio de
time e acesso ao mercado. Não era produto. Tanto que pouco tempo depois, a gente comunicou aos clientes que estava descontinuando o produto. Alguns clientes faziam sentido se adaptar à plataforma da Twilio, porque era uma plataforma diferente da TeraVoz. A Twilio era só API, então o cliente tinha que ter esse perfil desenvolvedor para fazer as integrações. E não era todo cliente que a TeraVoz tinha que tinha esse perfil. A gente tinha pequenas empresas, escritório de advocacia, contabilidade, a gente tinha todos os perfis. Então, alguns clientes fizeram sentido a adaptação, outros não, e a gente encaminhou para o mercado. Qual proposta, Rodrigão, que você recebeu? Qual proposta que você recebeu que pode virar uma dica para os fundadores que estão nos assistindo aqui? Acho que o nosso processo foi diferente. Nós fomos a mercado, acho que essa é a grande diferença. A gente conversou com aproximadamente 30 empresas, Dantas, e dessas 30 empresas, a gente teve de tudo, tá? A gente tinha algo muito parecido com o que aconteceu com o Dove, falar, não quero produto, a gente vai pegar carteira e vamos avançar. A gente tinha empresas que não tinham muita estratégia, então a gente não entendia os fundamentos do porquê de uma aquisição, então isso nos incomodava demais, e a gente não estava liquidando a empresa, então a gente tinha que atender, acho que alguns parâmetros ali. Então, acho que algumas vantagens, né, da nossa posição quando a gente foi para a M&A. A gente não demandava caixa, então a gente estava tranquilo para tomar uma decisão. Se não acontecesse naquele momento, a gente podia esperar um momento 2. O outro ponto, a gente tinha que escolher algo que fechasse com a nossa cultura e que desse pista para a gente continuar o que nós tínhamos de ambição para a Octadesk. Então a gente passou a entender isso nos ajudou a selecionar um grupo bastante seleto. Das 30 empresas, no final ficaram 3 que atendiam muito bem, e a que melhor atendeu, acho que que endereçou todos os pontos, acho que foi a Local Web. Então, a gente teve calma no processo para poder fazer, foi rápido o processo até quando iniciou com a Local Web, foi muito rápido, mas todo o processo ele demorou ali em torno de 8 meses, 9 meses, assim que ele iniciou, fora a preparação para ele. Então, acho que o que você estava falando antes em relação à estratégia, a gente sempre foi muito preocupado em entender o por trás do negócio para a gente dar continuidade naquilo que a gente estava criando. Tá? Então, acho que esse daí é um ponto. Vou emendar aqui, Rodrigão, uma pergunta que chegou aqui no chat aqui sobre M&A também. Como vocês estão enxergando o mercado de M&A no próximo ano, dado o cenário? Acho que o cenário que ele fala aqui é muito capital, muita competição, empresas globais entrando no Brasil. Acho que vai ser agitado. Eu acho que está agitado, né? Tem, como você falou, tem muito capital, tem muito venture capital que está apostando em startup brasileira e tem muita empresa de fora vendo oportunidades aqui no Brasil, principalmente nesse mercado de tecnologia e tal. Eu acho que vem muita coisa por aí, vem muito movimento. Eu acho que na parte de M&A, acho que continua super aquecido. Acho que tem uma questão do fator econômico, né? A gente está vivendo uma economia global que está extremamente volátil. Então, eu não sei, talvez o Brasil não tenha tanto capital como estava até então, mas acredito que isso daí não afete tanto também. Eu acho que tem um outro ponto, Dantas, que eu começo a ver que muita startup começou 3, 4 anos atrás e algumas estão estacionando seu crescimento, que é uma preocupação, né? Então, mesmo que elas tiveram um venture capital ali no início para injetar, algumas estão andando um pouco de lado no negócio, e eu acho que isso busca talvez caminhos mais estratégicos para compor portfólio com outras empresas, talvez isso facilite também, acho que o processo de M&A, mas eu ainda acho que tem uma questão econômica da volatilidade do todo que está acontecendo agora, né? Então, Essa acho que pergunta esse aí... ano foi um ano... Desculpa, Rodrigão, te cortei, cara. Não, era isso mesmo. Acho que esse ano foi privilegiado, né? Eu acho que foi muito bem. Esse ano foi atípico mesmo. Essa pergunta foi uma pergunta do Marco Ferelli, né? E eu vou emendar aqui uma resposta que eu sempre recebo nos WhatsApps aí. O software está crescendo e ele resolve uma dor grande, provavelmente ele vai ser alvo de M&A, né? Porque existe no Brasil, então, um ambiente também diferente dos outros, que é difícil o competidor global entrar aqui. Tem a regulamentação,
tem a questão regional, tem a questão da língua. O gringo normalmente não entende o nosso jogo aqui. Então, para o empreendedor brasileiro de SaaS, existe sim uma luz aí melhor do que você entrar no mercado global. Eu tenho 2 cases para citar aqui, que é o Pipefy e o Rocket Chat também, que a gente conhece os fundadores também, e eles estão fazendo um movimento inverso. Esses caras são animais, assim, positivamente falando, né? Porque eles estão entrando num mercado com 30 vezes mais capital, 100 vezes mais capital que a gente. Nasceram olhando Já pra lá, nasceram né? com o global, né? Mas acho que tem bastante oportunidade, viu, Marco? Tem uma pergunta do Pedro aqui. Show. Bom, junto da galera que está assistindo a gente tem bastante gente que tem ideia de criar uma assinatura, de criar uma recorrência. Né? E vocês apontaram aí o modelo SaaS com essa possibilidade de escala, né? Ter um modelo replicável. O que alguém que está nessa fase, considerando criar um software, criar uma empresa para ser vendida, precisa fazer para começar a se preparar? Quais são os passos iniciais que essas pessoas precisam dar, na visão de vocês que construíram um negócio assim? Excelente pergunta, hein, Pedrão? Primeiro, eu acho que não pode começar a empresa pensando em para vender, como você falou. Eu acho que isso não é um caminho bom, porque você não sabe por que você vai ser comprado, né? A gente foi comprado pelo comercial, o Rodrigo, pelo que eu entendi, foi comprado porque fazia sentido o portfólio da Local Web, a Vind também, enfim. Então, você não sabe onde você tem que investir para agradar um potencial comprador. Então, eu não iria por aí. Eu iria por um caminho de ser um negócio que eu acredito, que é o que eu quero fazer pro resto da vida. E se vier não vou chamar de acidente, porque é uma coisa boa, mas se vier um acidente de ter uma aquisição, uma fusão no meio do caminho, muito bom. Mas o seu objetivo tem que ser, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, essa é a empresa do assunto, né, do produto que eu gosto, e muito trabalho pela frente. Mas eu não começaria falando, Ótimo. para vender. Excelente. Legal. Dove, eu acho assim, colocação perfeita. Eu acrescentaria aí alguns pontos, né? A pessoa tem que abraçar o problema a ser resolvido. O que o Dantas falou ali antes, empresas que têm uma taxa de crescimento relevante, e isso indica que ela resolve um bom problema no mercado, sempre vai ter espaço. E não pode nascer a empresa pensando em vender, tem que nascer a empresa pensando no problema a ser resolvido e abraçar ele, né? Eu acho que esse daí é um ponto. No nosso caso, inclusive, eu acho que vale compartilhar um pouquinho com vocês da história da Octa. A gente decidiu fazer um processo porque ali no nosso caminho nós tínhamos 2 formas de crescer a Octa. Uma é o Venture Capital super tradicional e outra é um investidor estratégico como é a Local Web para nós. Falando em Venture Capital, né, então, eu diria que no primeiro estágio, o que o empreendedor tem que cuidar muito dele é o cap table da empresa, entender muito bem o cap table. Lá atrás, a gente tinha aqui um modelo que foi colocado na Octa, que acabou inviabilizando o nosso crescimento através de um Venture Capital, por conta de um desenho de cap table que nós tínhamos, que não é um problema. Beleza, eu tenho uma condição e eu tenho que fazer a empresa crescer. E o dinheiro serve para quê? Eu tenho um problema a ser resolvido, estou tracionando e eu quero injetar mais dinheiro para fazer um go-to-market mais rápido, time to market para poder abocanhar mercado. A gente já não tinha mais opção do Venture Capital porque não era uma opção. Então, o estratégico para nós, ele se tornou uma baita de uma opção e aí a Local Web abriu uma carteira de mais de 600 mil clientes para a gente poder trabalhar num ecossistema extremamente rico e compor oferta, e a gente continuaria avançando da mesma forma que estava avançando antes, como se tivesse um Venture Capital. Né? Então, eu diria que cuida primeiro, logo no começo, cuidar do problema que você está resolvendo. Acho que recorrência é um ganho, na verdade é um game de retenção, muitas vezes as empresas esquecem, eu tenho que crescer, mas eu tenho que reter também, isso é bem importante, e abraça o problema, não solta isso, não fica com foco em vender a empresa, porque, como o Dove falou, isso vai acontecer, e se for por um caminho ou por outro, a saída do empreendedor acaba acontecendo, ele acaba fazendo uma saída, e a gente tem casos até de empresas fazendo IPO, como foi o caso da própria Local Web e outras aí no setor. Tá? Sim, acho que vale também a dica de que você tem que pensar grande, sonhar grande, o que você quer, o problema, o produto, como você quer resolver o problema, tal, mas faz coisas pequenas.
vai fazendo aos poucos, passos pequenos, não tem problema, não se preocupa em tentar resolver o problema por completo na primeira tentativa. Acho que é uma coisa iterativa, jornada, né, etapas, Adolfo? Uma uma jornada. Não precisa se afobar. Tem que ter uma cadência, tem que ser constante e chegar lá. Tem uma dica que eu sempre dou, assim, né? Que o processo de M&A realmente é um negócio muito doloroso, né? Dói de verdade mesmo, né? E tem algumas coisas que a gente só descobre quando chega lá, né? Então, acho que a dica aqui é cuidar o mínimo possível de uma simples governança, né? Você não Sem precisa dúvida. ter tudo estruturado, processo tudo bonitinho, não. Mas quando você chega lá, você percebe que dica de ouro, tá, gente? Para M&A, pagar funcionário por fora, usar o crédito do cartão de crédito no bolso dos sócios. E isso na hora do M&A vai doer e vai ser precificado. Isso vai sair do valor da companhia. Então, tenham um mínimo de governança possível, né? Porque isso vai ajudar vocês num possível acordo. E o outro ponto é não negligenciar canal de venda. Se você negligenciar canal de venda, provavelmente você nunca vai ser comprado ou nunca vai fazer acordos bons e vai acontecer um negócio que acontece muito em software, que é o fundador desistir do software. Você não está vendendo, vai ter uma hora que vai atingir o platô e, cara, você vai desistir do negócio e vai para um outro business também. Então, em M&A isso acontece e aí o estratégico se aproxima de você e você se dedica 100% para o acordo e as vendas começam a cair, o negócio começa a murchar e aí também é um problema. Isso é bem comum no Brasil acontecer, né? Nós estamos caminhando para o final aqui, mas eu tenho umas duas perguntas de curiosidade também aqui para vocês. Quem vocês admiram, sem ser local web e sem ser a Twilio, que SaaS que vocês admiram no Brasil? Cara, eu acho que nem conheço tanto do produto em si, mas eu acho que a Raw Content e a Resultados Digitais fizeram muito para desbravar esse mercado, para educar esse mercado. Então acho que essas duas empresas são excelentes referências aqui, além da Vindio, que tem, sei lá, desde o começo você escreveu livros sobre isso, você fala sobre isso. Eu acho que são três referências aí muito boas desse modelo de negócio. Ajudaram a educar o mercado, né? Eu confesso que as primeiras métricas que eu li foram posts do Diego Gomes da Rock, né? Concordo também. Eu vou acrescentar nomes diferentes aí para dar um tempero diferente. Vamos lá. Lembrando aqui, acho que a própria Bling, a gente tá no grupo, mas é uma galera que manda muito bem, muito bem. A gente começou a falar de PLG, eles já estavam fazendo PLG de uma forma bastante orgânica lá na operação deles faz um tempo, né? Muito bom, é uma baita de uma operação, gera recorrência e tudo mais. Falando de RP ainda, diria que a OMI vai numa outra proposta. Eu lembro de fazer benchmark com o RD, que é do caramba, assim, você fala, pô, fantástico, os caras conseguiram montar uma máquina de recorrência muito boa. E quando eu fui na OMI, eles tinham uma outra pegada, já numa outra, na hora que eu fiquei sabendo de número de pessoas, etc., eles estavam numa outra tocada. Então acho que a OMI também, lá o Marcelo, o Rafael, eles mandam muito bem, assim, é uma baita referência. E por último, acho que Pipefy, que conseguiu fazer esse movimento da internacionalização. Acho que o Alessio começou um movimento pequenininho aqui dentro do Brasil e conseguiu levar a empresa para fora com um produto totalmente escalável também. Eu admiro bastante. Eu vou parafrasear um pouco o Rico aí também. O Pipefy acho que é uma das que eu mais admiro, porque foram corajosos. Tem a Rocket Chat também, que está fazendo um trabalho excepcional no mundo. Rocket Chat, para vocês terem uma ideia, a Marinha Americana usa a Rocket Chat, é uma empresa do Sul. Né? Eles abriram a plataforma recentemente, tem grandes empresas usando e é um negócio alta classe mundial. Assim, a gente tem bastante case de SaaS aqui. Vtex é um case que indo global, jogando a Champions League, né, do e-commerce no mundo. Cara, os caras estavam aqui na Faria Lima até 2 anos atrás, né? E os caras estão fazendo um negócio muito bom. Eu admiro bastante SaaS, a gente pesquisou bastante SaaS, mas eu gosto muito da Bling também, que eram fundadores de Bento Gonçalves. Não era Porto Alegre, era Bento Gonçalves lá no Sul, montaram uma plataforma, criaram um ecossistema, né? E acho que esse é o case que talvez a gente esquece de contar no mercado. É um cara que não levantou muito capital, é um cara que não saiu na capa da Exame, não saiu na capa da Veja, e está lá, escalando que nem um cavalo, né?
perdão da palavra, Exatamente. escalando para caramba, e montou um SaaS que realmente resolve a vida das pessoas, né? É um business que ele tem um impacto muito grande no ecossistema, né? Mas a gente tem muitos cases mesmo, né? Agora vamos falar um pouco de cases gringos, assim. Quem que vocês admiram, sem ser a Twilio, tá, Dov? Quem que vocês admiram globalmente, assim? Cara, eu olho mais para as empresas das antigas, da época que eu estava na escola, que foi a Local Web. E uma vez eu tinha ido num evento que, acho que era 2008, chamava Business of Software. E eram todos os caras de blog que eu lia na época, de Lean Startup, de Product Discovery, de vendas, Inside Sales e tal. Nenhum tinha livro ainda, todos tinham blog e tinha esse evento que a gente descobriu e eu fui lá em 2008. E um dos caras que tinha me impressionado muito era o fundador da HubSpot, que é o que a Resultados Digitais está fazendo aqui, mas também, porque é um cara que também foi nessa linha de educar o mercado, de ensinar, de criar evento. Então, acho que é um dos caras que eu acho que ele chama Dharmesh Shah. Enfim, é um dos caras que eu acho que fez um trabalho muito legal para educar o mercado. Acho que é até legal você citou o caso da HubSpot. A HubSpot e o RD no Brasil tem um caso bem emblemático, né? A RD realmente segurou a HubSpot no Brasil. Na porrada. Foi um negócio... O que a RD fez com os gringos chegando aqui no Brasil é um negócio de escrever em livro mesmo, né? Porque não foi um negócio de dinheiro. Não foi um negócio de limitação de capital. E eles realmente se seguraram com a estratégia, com o produto e com uma estratégia de canais também bem vencedora, né? E qual que é a sua visão, assim? Perfeito. Quem que é o seu case global? Cara, assim, de verdade, Dantas, eu acho que tem uma que para nós, assim, é uma baita referência aqui dentro, que é a MailChimp. Acho que os caras arrebentam em relação à performance. A MailChimp é um baita caso de sucesso. Slack, eu acho que é outra que veio arrebentando tudo. Pegando uma mais tradicional, não tão tradicional, a gente teve, inclusive, lá fazendo bench com eles, que foi muito legal, falando de produto. Cara, a gente teve na Netflix, eu acho que Netflix, em termos de produto, escala, é um negócio surreal. Em poucas horas ali, a gente aprendeu muito com eles. A gente usa até hoje algumas coisas que nós pegamos lá com o pessoal da Netflix. Cara, e mais recente, eu acho que tem algumas, né? A gente vê aqui Figma sendo muito adotado, Notion, são ferramentas que estão escalando demais, assim, são muito rápidas, mas eu diria que MailChimp ainda, eu acho que a gente tem um carinho especial pela MailChimp, pelo case que ela é. Eu também sou muito fã do MailChimp, é a minha startup preferida no mundo, né? E aí vale outra curiosidade, nunca levantaram $1 de capital. Não sei se isso é verdade ou não, mas os livros contam isso, né? Que eles nunca tiveram um investidor. Era uma empresa que faturava $700 milhões por ano, com muito foco em produto. Não tinham nenhum vendedor até 2019. Não existia vendedor no MailChimp até 2019. Tinham 12 milhões de usuários. Acho que são 10, né? são 10 vendedores, se não me engano. Em 2019 eles montaram um time de vendas. Né? 2019 eles montaram um time de vendas, aí foram para 700 milhões de estão no mercado desde antes do Exatamente. Faz tempo, desde e vendendo 2010, uma coisa que até dói um pouco ver, vendendo e-mail, né? Entre aspas, né? Era o produto core deles, assim. E aí acho que emenda um pouco o meu papo com vocês aqui, dá para montar um business hoje de software sem levantar capital no Brasil? É possível? Vocês têm visto isso? Cara, no nosso caso, a gente chegou a levantar a capital, mas pra gente foi mais um seguro do que uma necessidade de usar esse capital para operação. Porque no caso da TeraVoz, a gente desde o primeiro dia já era uma operação que se pagava e que pagava o salário dos fundadores, dos funcionários que a gente contratou e tal. Então o capital foi muito mais um seguro. Mas eu não acho que isso é o padrão. Isso é muito difícil, porque cada vez mais você contratar desenvolvedores é caro, é difícil. Cada vez mais você fazer marketing, vendas da sua empresa é caro, é difícil. E hoje em dia o capital está muito mais acessível. Então eu acho que hoje faz sentido
ter o capital para te ajudar. Ainda mais agora com o dólar 5,7, né? Para o investidor gringo colocar 10 milhões de dólares no Brasil é dinheiro de pinga, desculpa a palavra, né? Aí vira uma coisinha aqui, né, Rodrigão? Aqui no Brasil vira uma grana, né? Exatamente. Exatamente. Ó, respondendo a tua pergunta, Dantas, dá sim, cara. Eu acho que dá para a gente montar uma empresa sem capital. Vai sambar pra caramba, porque não é fácil, você tem que gerar muito valor para cliente, vender e vender muito bem, então vai muito da habilidade ali dos fundadores para conseguir operacionalizar esse negócio. Dá, mas eu concordo com o Dove, acho que hoje o capital está muito mais barato, é bobeira ficar perdendo tempo de mercado com isso, você tem um capital mais em conta para você poder rampar rápido. Eu acho que eu iria na linha do Dove ali também para bater nesse ponto, mas dá para montar uma empresa sem ter capital. A Também gente, o seu na Octa, a gente momento, nasceu né? assim, tá? E tem também o seu momento, né? Se você tá tranquilo, se você ainda não tem um custo de vida alto, tal, você pode se dedicar e não ter um ganho por um tempo, não ter uma receita por um tempo, vale a pena experimentar e ver até onde você consegue chegar. Depende muito de cada um, né? De como os fundadores estão na vida pessoal, nas economias, no momento de vida. Enfim, tem muita variável aí, né? O pessoal da Point Nine Capital, que é um fundo gringo, eles falam que a melhor hora da vida para você empreender é quando você ainda está maluco o suficiente para não calcular os erros que vão acontecer. Né? Então é naquela faixa dos 33 até os 40 anos que você não tem família ainda, entre aspas, né? Então você começa a fazer umas loucuras e a paranoia às vezes dá certo, né? Tem uma pergunta aqui do Conrado que tem muito a ver com esse papo agora de funding, de capital, né? Na visão de vocês, Conrado Souza perguntou, na visão de vocês, considerando a perspectiva de escassez de profissionais de TI, como empresas com grandes necessidades tecnológicas devem agir para sobrepor esse desafio que o mercado está impondo para não frear as iniciativas da companhia? Excelente pergunta, Conrado. E assim, nós estamos vendo uma verdadeira guerra por mão de obra e não é só profissional de TI, né? Vamos abrir um pouco mais aí. Hoje é profissional de marketing, profissional de vendas, desenvolvedor, gente de produto, analista de dados, né? Virou uma guerra mesmo. E como é que vocês imaginam esse cenário assim? Na verdade, muita startup acaba dando equity, dando participação, criando incentivos para as pessoas, para as equipes e tal. Como você falou, tá muito concorrido, tem muita startup, muita empresa muito capitalizada e pagando salários muito bons para todos esses perfis que você citou. Então a concorrência é muito difícil. Tem duas coisas. Tem que pagar bem, tem que ser um negócio interessante para quem vai trabalhar com você. 2, tem que ter um propósito legal que a pessoa se identifique. Né? Se a pessoa acha que esse é um negócio que eu acho que tem futuro, que é legal, que eu gosto, que eu me identifico com os fundadores, que eu me identifico com a equipe, isso tem um peso também, além do financeiro. Então tem que investir muito na cultura da empresa, no time que você está criando. Acho que isso, em alguns casos, e também depende do momento de vida, isso tem um peso muito grande, às vezes maior do que o financeiro. Então, na startup pequena, está começando, você não tem um financeiro, faz um ambiente legal, faz uma cultura legal, faz as pessoas se sentirem parte, participarem, que isso geralmente em empresa grande é mais difícil. Então, a pessoa fica um pouco menos identificada com o propósito da empresa e tal, que numa empresa pequena que está começando, você consegue transmitir isso. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Rodrigão, você tem uma visão sobre Muito isso? perfeito. Porque nós estamos nessa guerra agora ainda. Nós estamos aqui empreendendo ainda, né, cara? Estamos num barco ainda, né? Uhum. Cara, eu acho que o ponto número 1, Dove, os maiores talentos que nós trouxemos para dentro da empresa em todas as áreas foi muito ligado ao propósito que a gente trouxe para a mesa, né? Então, é muito injusto você pegar uma empresa que está super investida, que vai pagar 2 vezes mais do que você consegue pagar, no final das contas é isso, e aí você vai bater só por salário, não é isso, né? Então, realmente tem que entrar um pacote de benefícios, eu acho que isso daí é super justo. E o outro ponto, por trás do propósito, eu acho que também tem que ter o desafio. Pessoas também são movidas não só pelo propósito, queremos chegar, tal, mas
qual é o desafio tecnológico que hoje você consegue me proporcionar? O que eu vou descobrir? Tem um monte de gente querendo criar uma porrada de coisa, né? Então, a gente aqui na Okta, a gente sempre usou adventos assim, de tecnologia, de modelo, de frameworks completamente novos para conseguir trazer gente muito boa de empresas já consolidadas no mercado. Então, foi uma maneira da gente conseguir entrar numa briga por talento. Mas tem um outro ponto que, por exemplo, no grupo a gente tem ouvido falar muito sobre um programa de formação e está estruturado para isso, mas para uma startup muitas vezes você não tem nem tempo de formar, né? Então, dependendo do estágio que ela tiver ali, não cabe tanto. Mas eu diria também, propósito, desafio tecnológico e de negócio, acho que são bons pontos aí para acrescentar. Olha, Conrado, se eu puder complementar aí o Dove e o Rico aqui, a gente está vivendo um movimento de escassez mesmo de mão de obra, liquidez alta, escassez de mão de obra, né? Mas isso é culpa nossa. A gente não está formando a quantidade de desenvolvedores, de gente de tecnologia que a gente precisava, né? E aí, nós aqui somos responsáveis por isso também, a sociedade também é responsável por isso. A gente precisa formar uma quantidade de pessoas de tecnologia daqui para 5 anos que se a gente não formar, o país não vai crescer. Né? Então, a responsabilidade também é nossa, né? De desenvolver isso. E eu citei aqui o excesso de capital, né? O dólar a quase R$6. O empreendedor comemora quando ele faz uma rodada, porque, o dólar a 6, captei 100 milhões, virou 600 milhões aqui no Brasil. Né? Ele só esquece que o programador e a pessoa de produto aqui também está fazendo essa conta e começa a trabalhar para fora. Né? Então ele esquece que aqui dentro de casa tem uma lição muito importante com a gente, né, de formar essa galera que precisa movimentar e é isso que vai crescer o PIB, né? Essa sociedade sendo criada através de uma sociedade digital, né? Eu queria fazer uma última pergunta aqui, e acho que é uma pergunta emblemática, assim, que eu me fiz muito essa pergunta no deal do Local Web, que é o pós. Assinou o contrato, vendeu a empresa, chegou em casa, abriu uma champanhe, né? Vive clicou, né, o Rodrigão, né? E aí, Foi. E depois, cara? Normalmente as pessoas, quem lê as notícias, fala assim: ah, putz, agora tá tranquilo, agora vai comprar um iate, né? Mas tem um pós, né? Normalmente o empreendedor fica depois. Se vocês puderem contar um pouco da experiência de vocês, do pós, assim, o que aconteceu? No meu caso, como o objetivo da aquisição era montar um time comercial e eu essencialmente sou alguém de produtos e não sou comercial assim na veia, eu não quis continuar por muito tempo. Eu fiquei 1 ano, ajudei na transição dos clientes, ajudei a introduzir os clientes para a Twilio, ajudei na migração de alguns clientes de plataforma, ajudei a estruturar a parte administrativa, contabilidade, financeiro, esse lado operacional da empresa, mas eu não fiquei lá. Eu fiquei lá 1 ano e pouco e saí desde março. E agora ainda estou decidindo o que é o pós, mas não foi, no meu caso, continuar na empresa grande. Rodrigão, acho que nós estamos no mesmo barco aqui, né? Nós estamos no mesmo grupo. Inclusive, posso dar meu testemunial aqui, que a gente te admirava antes muito pelo que você está fazendo na Okta, porque por isso que você está aqui no grupo agora. A gente lutou muito para ter você aqui e estamos muito felizes, cara. Pô, muito massa. Eu lembro de falar muito contigo, né, Dantas? Caracas, o Dantas falava, não, pula aqui na piscina, tá quentinho, vai ser legal. Pô, pula, Rodrigo, meu, vai ser massa. E é lógico, a gente tomou assim todos os cuidados possíveis para fazer algo muito bom para dar continuidade naquilo que a gente sonhava para o Octadesk. Então, assim, a gente foi muito certo, acho que conhecendo toda a diretoria ali da Local Web durante todo o processo, interagindo com todo mundo, a gente foi conhecendo um pouco mais as pessoas. Lógico que depois que você assina, você tem o dia seguinte. Eu lembro exatamente do dia seguinte, eu estava descendo aqui a rua para entrar no estacionamento e falar, cara, essa empresa não é mais minha. Foi, puta merda, e agora, né? Eu falei, tudo bem, vamos trabalhar, a gente tem um plano de negócio para concluir, e eu posso falar que nada mudou. Eu acho que no caso do deal com a Local Web, nada mudou, a gente continua na mesma pegada, assim, tudo que foi colocado ao longo do processo com todo mundo, acho que com todo o nosso time e por vocês, foi super fair.
Então, assim, foi sensacional e a gente tem metas para cumprir como já tinha antes, então não muda. É claro que agora a gente tem uma responsabilidade dobrada ali, porque pô, a gente tem que reportar bons resultados e de fato vamos trabalhar duro para isso. Mas dia seguinte eu estava trabalhando aqui normal e muita gente me pergunta, e aí, como que tá? Tá de boa? Eu falei, de boa, cara. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá correndo que nem um maluco aqui para fazer a coisa acontecer. Mas e a Luca? Eu falei, cara, a Luca Web tá lá, tá no processo dela, mas a gente continua como Octadesk. Então essa daí acho que foi uma baita de uma vantagem e tem um bom trabalho e a gente estabeleceu algumas metas futuras em conjunto com a Local Web, montando um plano de negócio antes do processo de M&A, que foi muito positivo. Legal. Cara, eu queria agradecer vocês, assim, vocês eu admiro já de longa data. Tem uma história com o Dove, que eu não sei se o Dove sabe dessa história, mas eu fui convidado para investir na TeraVoz e eu tava duro. O Paulo, que é um amigo em comum, me convidou para investir na TeraVoz e eu perdi esse deal, Rodrigão. Perdi esse. Imagina, cara, olha só, o meu antiportfólio aqui do meu lado. Pra fim de colocar web. E eu admiro demais vocês, assim, eu queria agradecer porque esse é um tema que foi raramente falado no mercado, né? Isso é um tema, virou um tabu, você não pode falar, não pode contar as cerimônias, e a gente agradece vocês aqui pelo tempo e pela dedicação em falar algumas coisas que nunca a gente conseguiu conversar, tá? Foi muito bom mesmo, obrigado e contem com a gente aí. Perfeito.